Olá pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Vamos dar início então a mais uma aula. Abram a apostila de vocês lá na página 401. Eu deixei para vocês o exercício 8 e o exercício 9 para vocês fazerem em casa, né? Na verdade eu já tinha deixado na aula retrasada, né? Aí quem não tinha feito podia fazer, dei mais uma chance para fazer, né? Então vamos corrigir lá o exercício 8. Ele fala assim: determine o valor de m para que a equação, vamos colocar aqui, mx ao quadrado menos 3x mais 2 igual a zero tenha uma única raiz real. Quando que uma equação tem uma única raiz real? Quando o delta é igual a zero, tá? Então vocês deveriam descobrir aqui quem é o delta e igualar ele a zero, certo? Vamos fazer isso então? Qual que é a fórmula do delta? O delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Vamos colocar aqui quem é o nosso a, quem é o b e quem é o c? O a é quem acompanha x quadrado, que é o m. O b quem acompanha x, menos 3. E o c é quem não acompanha x, né? Então é o 2. Então vamos lá. Delta é igual a b ao quadrado, então vai ficar menos 3 ao quadrado, menos 4 vezes a. Quem que é o a? O m. Quem que é o c? O 2. Então o delta é igual a menos 3 ao quadrado, 9. 4 vezes 2, 8, m. Então esse aqui é o nosso delta. Agora a gente vai igualar ele a zero para descobrir quem é o nosso m. Então, 9 menos 8m igual a zero. Vai ficar menos 8m igual a menos 9. Então, o m é igual a menos 9 sobre menos 8. Menos com menos vai dar mais, então o m é igual a 9 oitavos. Certo? Tá feito aí, então, a número 8. Podem corrigir. Agora ele deu a equação, ó, determine o valor de k para que a equação 4x ao quadrado menos x mais 3k igual a zero não admita raízes reais. Então, para não ter raízes reais, o nosso delta tem que ser negativo, né? Então, ele tem que ser menor que zero. Então, vamos lá. Quem que é o A? O 4, o B, menos 1 e o C, 3k. Vamos colocar na forma do delta? Então, delta é igual a b ao quadrado vai ser menos 1 ao quadrado. Menos 4 vezes a, que é 4, vezes o c, que é 3k. Então, o delta é igual a menos 1 ao quadrado, 1. 4 vezes 4, 16. 16 vezes 3, 48k. Pronto, descobrimos o nosso delta. Agora a gente tem que colocar que ele é menor que zero. Então, menos 48k tem que ser menor que menos 1. Os dois tá negativo, a gente vai multiplicar por menos 1. E aí a gente vai mudar a desigualdade para maior. Então, o k tem que ser maior que 1 sobre 48. Ok? Então, resolvemos aí a número 9 e terminamos de corrigir a tarefa de casa, tá? Agora, eu vou fazer tudo no mesmo vídeo, tá? Porque foi rapidinho aí pra corrigir. Agora, abram lá na página 403, que a gente vai começar aquele módulo Investigação Matemática de um Problema Histórico, tá? Eu vou apagar aqui. Lá na página, então, 403, eu não vou ler ela, tá? Mas se vocês tiverem interesse, vocês podem ler. Ela vai falar um pouco sobre o pentágono, sobre o pentagrama, tá? Então, vocês podem ler ali, vai falar um pouco sobre a história, vai falar sobre algumas coisinhas, tá? Ó, só vou ler ali o último parágrafo que fala assim, ó, o penúltimo.
Vê-se assim que o pentagrama é uma figura que desperta admiração e curiosidade há muitos anos. Do ponto de vista da geometria, trata-se de uma figura que tem muitas propriedades importantes. Na internet você encontra vídeos que narram a fascinante história do pentagrama e os conceitos matemáticos a ele relacionados. Então, se você assistir vídeos na internet ou se você ler aqui mesmo, você vai ver algumas histórias sobre pentagramas que são bem interessantes, tá? Eu não vou ficar lendo aqui porque eu vou ficar lendo, não vou ficar ouvindo eu lendo, não acho que nem é interessante, né? Seria interessante a gente fazer uma discussão sobre isso, mas como por vídeo isso não é permitido, tá? Não é permitido assim, né? A gente não consegue, então eu não vou ficar falando, tá? Vou ficar falando, não é legal. Então vamos começar ali no explorando o pentagrama. Nesse módulo, você vai resolver algumas situações problemas que possibilitam chegar a uma das conclusões que abalou a escola pitagórica: a incomensurabilidade das medidas da diagonal e do lado do pentágono regular. Como era possível que justamente o símbolo da escola tivesse segmentos com medidas que não eram números racionais? Lembre-se de que os pitagóricos só conheciam os números racionais. Para conhecer essa fascinante história, resolva as situações propostas a seguir. Então a gente vai resolver algumas situações, tá? Usando o pentágono e o pentagrama, tá bom? Então, o número 1 fala assim: veja o pentagrama construído a partir do pentágono A, B, C, D e E. Ele é formado pelas diagonais do pentágono. Então, o pentagrama é o que tá em branco, tá? Em verde, eu não sei se aí no vídeo dá pra distinguir as cores, tá? Mas aqui a gente tem um pentágono em verde, ele é regular, ou seja, todos os lados têm a mesma medida. E a partir das diagonais, foi traçadas as diagonais, a gente construiu esse pentagrama F, G, H e J, tá bom? Aí ele fala assim: observe que entre o pentagrama e o pentágono regular há 5 triângulos AGB, ó, então AGB não, AGE, né? AGB sim. Aqui pra cima. AGB. Eu coloquei errado, né, gente? É que tá daqui pra cá, ó. É o B aqui, o C, o D e o E. Então, ó, aqui a gente tem um triângulo, ó, AGB, BHC, CID, tá vendo? Ele é formado pelo pentagrama e por um lado do nosso pentágono, tá vendo? E aí forma esses triângulos aqui, tá? Então ele fala ali dos 5 triângulos formados. Aí ele fala assim: pinte-os de uma mesma cor. Então vocês vão pegar aí na apostila de vocês e vão pintar, tá? Esse triângulo aqui, esse daqui, esse e esse, tá? Vocês vão pintar aí de uma cor, pra distinguir eles. Calcule a medida de cada ângulo interno do pentágono regular ABCDE. Se necessário, consulte seu glossário. Então, qual que é a medida do ângulo interno do nosso pentágono? Ele não é regular? Vai ter a mesma medida. A gente pode decorar a medida de um ângulo interno de um pentágono, por exemplo, regular, que é 108 graus. Ai, mas eu não vou lembrar que é 108 graus, porque é sempre assim, né? Por exemplo, de um quadrado é 90 graus, de um triângulo regular é 60 graus. Então, alguns a gente decora. O pentágono é 108 graus. Mas se você não quer lembrar, não tem problema. Você pode usar a soma dos ângulos internos, a fórmula, né? A fórmula da soma dos ângulos internos é igual a n menos 2 vezes 180. O n é o número de lados. Quantos lados tem o nosso pentágono? 5, né? Então vai ficar 5 menos 2 vezes 180. 5 menos 2 é 3 vezes 180. Então aqui vai dar 540. Então a soma de todos os ângulos internos é 540. E aí, pra gente saber de cada um, é só a gente dividir por 5, né? Então vai ficar 540 dividido por 5. E aí vai dar o 108, tá? Então, pode colocar na letra A que cada ângulo interno do pentágono regular mede 108 graus, tá? Letra B. Quanto mede cada ângulo interno dos triângulos que não compõem o pentagrama? Justifique. Quais são os triângulos que não compõem o pentagrama? São esses daqui que a gente pintou, tá? Ele quer saber quanto mede cada ângulo interno desses triângulos. Ó, aqui a gente sabe que esse ângulo aqui mede 108 graus, né? Ele não foi dividido por duas diagonais aqui, o que ocasionou em 3 ângulos iguais, né? Então, a gente vai pegar o 108 e a gente vai dividir por 3.
Quanto que vai ser 108 dividido por 3? Vai dar por 3, que dá 9, dá 1, dá 8, dá 6. Então, dá 36 graus. Então, a gente sabe que aqui mede 36 e aqui também vai medir 36. E aqui, quanto que vai medir? Qual que é a soma dos ângulos internos de um triângulo? 180. Então, a gente já sabe que é 36 e 36. 36 mais 36 dá 72, né? E quanto que vai faltar, então, para dar 180? Só fazer 180 menos 72. Vai dar 108, tá? Então, todos os triângulos aqui vão medir 36, 36 e 108. 36, 36 e 108. Ok? De que tipo são esses triângulos? Justifique. Como que é o nome de um triângulo que tem dois ângulos iguais? Isósceles, né? Então, letra D, pode escrever. Isósceles. Aí, justifique, aí você escreve, porque ele tem dois ângulos iguais, tá? Escrevam aí. Eu não vou escrever, senão eu vou ficar muito tempo escrevendo. Esses triângulos são congruentes entre si? Justifique. Ele quer saber se esses triângulos aqui eles são congruentes. Será que são? Ó, a gente tem esse ângulo que é igual, não é? Esse ângulo aqui é igual a esse. Esse lado aqui é igual a esse, porque esse pentágono não é regular, todos os lados não são iguais. Então, esse lado é igual a esse. E o ângulo aqui, ó, também vai ser igual a esse, né? Porque ele também media 108 e foi dividido em 3 partes. Então, lá na letra E, sim. Pelo caso, ângulo, lado, ângulo. Tá? Então, eles são iguais, ó. Esses ângulos são iguais, esse lado é igual, esse ângulo ali é igual. Ok? Ótimo. Agora a gente vai fazer a número 2. Eu vou apagar aqui, vou deixar o desenho, mas vou apagar essas anotações todas. Anotações não, né? As resoluções. A número 2, ela fala assim. Observe na imagem anterior que há 5 triângulos que são as pontas do pentagrama. Então, ó, esses triângulos aqui, ó, são as pontas do pentagrama, tá vendo? Então, tem 5 ali, né? A, F, G, B, G, H, tal. Pinte-os de uma mesma cor diferente da cor utilizada no item anterior. Então, se aqui você pintou de uma cor, pega outra cor e agora pinta ali dentro de uma cor diferente, tá? Deixa eu pegar o laranja, que eu acho que enxerga melhor, né? Então, ó, aqui você vai pintar, aqui, aqui, aqui e aqui, tá? Então, essas são as pontas do pentagrama. Quanto mede cada ângulo interno desses triângulos? Então, quanto que vai medir ali? Ó, um lado, que é esse daqui, a gente já sabe quanto mede, não sabe? A gente já não viu que mede 36 graus? Porque a gente sabe que tudo isso daqui mede 108, aí a gente dividiu por 3 e a gente sabe que vai medir, então, um dos lados vai ser 36 graus, certo? Beleza. Agora vamos pensar no seguinte, ó. Aqui a gente tem um ângulo raso, que é um ângulo de 180 graus. Aqui a gente descobriu no item anterior que ele mede 72 graus, né? Isso, mede 78. Então, quanto que vai medir isso daqui? Tudo isso aqui não é 180? Então, é só a gente fazer 180 menos 72, que dá 108. Pronto, a gente tem um ângulo de 108, um ângulo de 36. Para descobrir o terceiro ângulo, é só fazer soma esses dois e subtrai de 180, porque tudo não tem que dar 180 graus. Então, vamos somar. 108 mais 36. 6 mais 8, 14 foi 1. 3 mais 1, 4. E 1 aqui, 144. Então, a gente vai fazer 180 menos 144. 10 menos 4, 6. 7 menos 4, 3. 1 menos 1, 0. Então, vai ser 36, 108 e 36. Ok? Letra B. De que tipo são esses triângulos? Justifique. Mais uma vez, ó, a gente tem
dois ângulos iguais. Quando a gente tem dois ângulos iguais, que triângulo que é esse? Isósceles, né? Então, lá na letra B, você coloca que é isósceles e escreve, porque tem dois ângulos iguais, tá? Letra C. Esses triângulos são congruentes entre si? Justifique. Então, pensa se esses são congruentes entre si. Eles são sim, né? Pelo que caso? Por qual caso? Ó, esse lado é igual a esse lado. Esse lado é igual a esse lado. O ângulo é igual a esse ângulo. E o lado é igual a esse lado. Então, pelo caso lado, ângulo, lado, a gente vai ver que eles são congruentes, tá? O meu desenho ele ficou bem feio, né? Mas se você olhar aí na apostila de vocês, vocês conseguem ver melhor, tá? Pelo caso lado, ângulo, lado, eles vão ser congruentes, ok? A número 3 fala assim. Ainda em relação ao pentágono do item 1, responda as questões. O que você pode afirmar sobre o polígono FGHIJ? Qual polígono é esse? É esse aqui do meio, né? FGHIJ, tá? É esse polígono aqui. O que a gente pode afirmar sobre ele? Claro que meu desenho tá torto e você não vai conseguir afirmar nada olhando aqui, né? Mas olhando na apostila de vocês, você vai poder afirmar que ele é um pentágono regular. Por que ele é um pentágono regular? Porque ele tem 5 lados e porque esses triângulos aqui, ó, a gente já descobriu que eles são congruentes, não é? Então, as bases deles aqui são iguais. Então, esse lado é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse, que é igual a esse. Então, 5 lados iguais vai formar um pentágono regular, tá? Então, lá no número 3, letra A, você pode escrever que é um pentágono regular, ok? A letra B fala assim. Trace as diagonais do polígono EFGHIJ, o que você observa? Então, a gente vai traçar essas diagonais aqui, ó. Vocês tracem aí na apostila de vocês usando régua, por favor, para ficar retinho, tá? O que formou? Formou um novo pentagrama. Então, lá na letra B, você vai escrever. É o que você observou. Então, você observou a formação de um novo pentagrama. Ok? E a letra D, ela fala assim. Considere o pentágono regular A, B, C, D e E desenhado a seguir. Aí no primeiro pontinho ali, prolongue os pontos AB, BC, CD, DE e EA do pentágono ABCDE, até que eles se cruzem. Então você vai ter o pentágono basicamente igual a esse e você vai prolongar as diagonais deles. Então, vou colocar um exemplo aqui, ó. Tem as diagonais, você vai prolongar elas assim, ó. Aqui, aqui. Só as diagonais? Não é as diagonais, gente, eu vou prolongar os lados. Olha que doida. Prolongue os lados. Então, aqui, ó, vai prolongar esse lado aqui, vai prolongar esse lado, vai prolongar esse lado aqui. Prolongar para os dois lados aqui, tá? E vocês vão fazer isso, vão prolongar todos os lados. E aí, o meu aqui vai ficar feio porque não tô usando régua, mas eu vou tentar filmar pra vocês a apostila, pra vocês verem como que tem que ficar, ó. Ali na letra D, é assim que tem que ficar, tá vendo? Depois que vocês prolongarem, vai ficar dessa forma, tá? Usa régua aí pra ficar bonitinho, tá bom? Então, dá um pause aí no vídeo e prolonga aí. Pronto, depois que vocês prolongaram e ficou igual o meu ali, né? Aí ele fala, tá, eu já fiz a letra E, tá? Da forma que eu mostrei. Que ele fala pra unir os pontos P, Q, R, S e T, tá? Então, você vai unir os pontos que vão aparecer e aí vai ficar da forma que ficou o meu, tá? Que eu já tinha unido. Que figura você obteve?
Então, quando a gente uniu ali os pontos, a gente teve um pentágono, não foi? Não formou um novo pentágono? Vou mostrar aqui de novo pra vocês, ó. Aqui vocês formaram, tá vendo, ó, um pentágono, tá vendo? Quando vocês uniram os pontos ali na letra E. Então, escreve lá na letra E, pentágono. E a letra F fala assim: quais figuras você vai obter se continuar com esse processo, tanto traçando diagonais internas, como prolongando arestas, delimitando pontos de encontro externamente? Então, gente, vai ser um processo infinito. E aí a gente vai continuar, ó, a partir de cada novo pentágono, é possível construir um pentagrama, tá? Então, é que o meu tá feio aqui, né? Mas se você continuar prolongando, traçando as diagonais, você vai continuar tendo pentágonos e pentagramas. Então, escrevam aí na letra F. A partir de cada novo pentágono, é possível construir um novo pentagrama. Tá? Pode escrever aí. E aí, gente, o que acontece? Eu não vou... Olha aqui. Eu não vou começar o número 4, porque senão vai ficar um vídeo muito longo pra vocês, tá? Então, na segunda-feira, a gente vai terminar essa apostila, tá? Segunda-feira começa o novo bimestre, né? Mas a gente vai conseguir terminar, tá? Fazer o exercício 4 e o 5, que daí vai ser bem rapidinho, o 6 e o 7 também, mas vai ser rápido. E daí talvez a gente já comece também a nova apostila, tá? Porque não adianta eu ficar correndo aqui, né? Fazendo um monte de coisa e vocês não entenderem nada, né? Então, vamos parar por aqui hoje, tá? Aí, em casa, eu quero que vocês façam o exercício número 1 e o exercício número 2, tá? Lá na página 408 e página 409, ok? Então, é isso por hoje. Tenha um ótimo fim de semana e até segunda-feira, tá?